Olá, pessoal. Nossa aula hoje será sobre a importância da leitura. Você sabe quais são os benefícios da leitura? Se mais pessoas soubessem o quanto o hábito de ler é vantajoso, teríamos mais leitores no nosso país. Mas os números dizem o contrário. Uma pesquisa revelou que, na média, os brasileiros não leem mais do que 2,43 livros por ano. A falta da prática de leitura é a base para o empobrecimento dos debates. Você pode notar a dificuldade que as pessoas têm para manter uma discussão produtiva. Qualquer divergência de opinião logo dá espaço para ofensas pessoais. O brasileiro tem dificuldade de interpretar fatos, organizar ideias e apresentar argumentos bem estruturados. Tudo isso é reflexo do baixo interesse pelos livros, que deveria ser estimulado desde a infância. Apesar dos poucos incentivos, parte do público jovem demonstram aptidão para a leitura, tanto que um dos gêneros mais lidos no país é o infanto-juvenil, que só perde para as obras de literatura estrangeira. A leitura é um hábito enriquecedor, que traz uma série de benefícios e aprimora diversas habilidades do leitor. Uma delas é a criatividade. As histórias apresentadas nos livros exploram diferentes cenários. Dependendo do estilo do autor, os ambientes, personagens e objetos são descritos com riqueza de detalhes. Para entrar nesse mundo, o leitor precisa criar as imagens e as cenas em sua mente e se conectar com a narrativa. Quanto mais produtiva for sua imaginação, melhor será a experiência da leitura. Nesse caso, a criatividade traz um pouco de individualidade. Isso porque os cenários que você constrói na sua mente se referem ao seu próprio mundo interior, ou seja, cada leitor imagina a história à sua maneira. Que o hábito de ler promove crescimento intelectual. Você já sabe, mas as investigações no campo da neurologia trazem explicações precisas para isso. Enquanto o indivíduo lê, ele realiza uma quantidade maior de sinapses, conexões neurais. Isso significa que a leitura é como uma ginástica para o cérebro. Com isso, diversas funções cerebrais são favorecidas. Há inclusive estudos que analisam a relação entre a prática frequente da leitura e a prevenção de doenças degenerativas, como Alzheimer. Pesquisas ainda são feitas na área para as hipóteses de que o declínio que ocorre nos cérebros com o avanço da idade pode ser reduzido à medida que a mente é exercitada, e isso ocorre com quem lê habitualmente. Melhora a concentração e a memorização. Acabamos de falar sobre os efeitos da leitura na saúde do cérebro. Funções cognitivas como memória e concentração também são bastante trabalhadas enquanto lemos. Ler é um excelente treino de atenção e um recurso eficaz para aprender a se concentrar, especialmente quando você lê em um ambiente mais movimentado, onde é preciso se esforçar para manter o foco, sem se distrair com os estímulos externos. Da mesma forma, quem lê com frequência consegue memorizar informações com mais facilidade, porque essa função é constantemente treinada quando acompanhamos um livro. Ao longo da história, você observa novos dados, nomes de personagens, detalhes do ambiente, etc., e precisa registrá-los nos capítulos seguintes. Justamente por estimular essa função cognitiva, é que a leitura também facilita a aquisição de novas linguagens, ou seja, os leitores assíduos podem demonstrar maior aptidão para aprender outros idiomas. Desperta o senso crítico e a flexibilidade analítica. Quem não lê é obrigado a acreditar em tudo aquilo que lhe dizem. Você possivelmente já viu uma frase semelhante a essa, não é mesmo? Isso também nos leva ao mito da caverna de Platão, das mais importantes passagens do filósofo, que, em resumo, fala sobre a importância de buscar o conhecimento muito além daquilo que nos é apresentado. Ainda hoje, milhares de anos depois da era de Platão, nos deparamos com situações semelhantes. As pessoas têm total acesso às fontes seguras de notícias e, mesmo assim, acreditam facilmente em qualquer informação que chega até elas.
Mais do que isso, não se certificam da veracidade dos fatos e divulgam os dados sem fundamentos, dando força a uma corrente de desconhecimento. A leitura, portanto, tira o indivíduo desse ciclo de senso comum e posiciona o aumento automático e permite que ele tenha um olhar crítico sobre os fatos. Isso ajuda a observar as situações dos diferentes prismas e assumir uma postura mais questionadora. Transporta o leitor para outro universo. Por fim, a leitura entretém, ajuda a se distrair, relaxa e alivia o estresse. O leitor tira o foco das tensões e dos próprios problemas do dia a dia e abre as portas de um mundo paralelo totalmente distante da sua realidade. Os personagens ganham vida e os cenários se desenham na mente de quem lê, dando início a uma jornada rica, na qual até as emoções afloram como se fossem experiências reais. De todos os benefícios da leitura, o mais incrível é o diálogo que se constrói entre dois mundos, aquele apresentado nos livros e o que está dentro de cada pessoa. A partir desse encontro de ideias e sensações, é possível aprender a olhar a vida por um outro ângulo. Ler é um hábito que abre a mente e pode tornar o leitor uma pessoa melhor. Agora eu tenho 9 dicas para vocês referente à leitura. O que a leitura pode fazer por você? Bastam apenas 15 minutos por dia, mergulhado nos livros, para você se dar melhor nos estudos e na vida. Primeira dica: solta a imaginação. Segundo, estimula sua criatividade. Terceiro, aumenta seu vocabulário. Quarto, facilita a escrita. Quinto, simplifica a compreensão das coisas. Sexto, ajuda na vida profissional. Sétimo, melhora a comunicação com os outros. Oitavo, amplia seu conhecimento geral. E nono, liga seu senso crítico na tomada. Pessoal, a leitura é o alimento da alma.